A paz do Senhor a todos, esse é o programa Palavra de Esperança. A cada semana nós temos esse encontro que é baseado, tudo aquilo que nós trazemos, que conversamos, é baseado na Palavra de Deus, na Bíblia. O autor da Bíblia é o Senhor. Homens escreveram, mas inspirados por Deus, pelo seu Espírito Santo. E o que nós vamos trazer nesta ocasião é exatamente um ensino, uma palavra que mostra o poderio de uma vida, de um coração firmado na palavra de Deus, na Bíblia. Leremos um texto que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 e 15, e diz assim o texto: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Esse programa é sempre dedicado, claro que todos nós somos edificados pela palavra de Deus, mas há um foco maior naqueles que estão passando os momentos mais difíceis, grandes desafios da vida, ou que por um motivo ou outro a esperança numa solução, num recurso está tão pequena ou sequer existe, e nós vamos ver no texto lido que nunca deve deixar de existir em nós uma esperança no Senhor e na sua palavra. O que nós lemos fala exatamente disso. Paulo, escrevendo ao servo do passado, a Timóteo, diz: permanece na palavra. É possível que o senhor, a senhora, essa família que nos assiste, você, quem sabe sequer é um crente em Jesus, está vendo esse conteúdo pela primeira vez, é possível que esteja passando por grandes apertos, angústias, tristezas, desilusões, um coração cheio de mágoa, não sabendo a quem recorrer ou o que fazer sob determinadas circunstâncias, qual direção seguir. Vou insistir, permanece na palavra, ou seja, se a palavra de Deus não, isso é importante, não como um conhecimento meramente histórico, embora conhecer a Bíblia, as suas histórias, os seus fatos, isto seja importantíssimo, mas que a palavra de Deus esteja no seu coração, além do conhecimento histórico, muito mais pela revelação, ação do Espírito Santo e a partir de uma fé genuína, verdadeira, no Senhor Jesus. Se a palavra de Deus estiver em nós, em todas as coisas seremos vencedores. Veja uma coisa, os céus foram criados, a terra, os seres, os astros, todas as coisas foram criadas pelo quê? Pela palavra de Deus. Jesus veio ao mundo por conta de profecias que estavam e que estão na palavra de Deus. Jesus nasceu pela palavra, exerceu o seu ministério, ele trouxe as mensagens, trouxe os ensinos a partir de quê? Da palavra. Ele ressuscitou pelo poder da palavra. O Espírito Santo de Deus foi derramado
pela sua palavra, ou seja, na palavra de Deus, por ela, a partir dela, com essa palavra firmada nos nossos corações, não há problema que não seja no Senhor, no modo e no tempo dele, que não seja equacionado, direcionado, resolvido. Ninguém vai ficar sem a bênção de Deus se viver realmente a sua palavra. Essa é uma promessa. Por isso que Paulo dá essa recomendação, por que não dizer essa orientação, esse mandamento a Timóteo? Permanece na palavra. Sabe por quê? Porque, por um lado, o mundo, o pecado, até a palavra de Deus, o cristianismo secularizado, tudo aquilo que pode ter uma roupagem, mas não tem a essência do evangelho, o mundo que está posto no maligno, tudo isso pode querer entrar no coração, na mente do homem e fazê-lo desacreditar, se desviar, negar eventualmente uma grande experiência que um dia teve. São as influências, as companhias, os ambientes, as brechas que às vezes podem ser dadas. Esse é um lado. O outro é as grandes batalhas, os problemas, mas poxa vida, eu estou aguardando uma resposta que não vem. Eu estava bem até outro dia, agora eu estou passando por um momento de enfermidade. Eu não sei o que eu vou sofrer, como é que isso vai terminar. Na minha casa são discussões, são problemas, é um filho que está distante, perdido, é uma família dividida, são tantas situações, ou seja, investidas que se levantam para matar a fé, retirar a comunhão e as lutas que nós passamos. O que devemos fazer diante de todos esses exemplos que eu dei agora? Permanece na palavra. A palavra de Deus diz, eu poderia citar tantas coisas aqui, mas rapidamente, que aquele que está na presença do Senhor, pode vir o tempo do choro, mas vai vir um momento de se alegrar. Pode vir a tempestade, mas o Senhor Jesus, da mesma maneira que lá no passado, no seu ministério, Ele deu ordem para que a tempestade, o vento cessassem, a sua palavra é a mesma. Então, o que nós devemos fazer quando todas essas questões que podem trazer abalo, preocupação, aflição, anseio, quando tudo isso nos sobrevier, permanece em Jesus, o Verbo de Deus, a palavra viva. Permanece crendo, mas pastor, a minha luta está tão grande, o que eu vou fazer? Você vai orar ao Senhor, estribado, ou seja, firmado na sua palavra, porque é a partir da palavra de Deus que nós cremos. A sua fé, a minha fé, a fé verdadeira não é resultado de um convencimento humano, mas de uma operação do Espírito Santo no coração, a partir do quê? Da palavra. Por esta razão, nós podemos, eu conclamo todos aqui nesta hora, nós podemos e vamos fazer isto, Senhor, que o meu coração ame a Tua palavra, que quando dúvidas vierem, eu permaneça ou eu busque ao Senhor na palavra e eu creia entre as dúvidas, o meu coração, as incertezas da vida e a palavra do Senhor. Nós vamos ficar com a palavra.
nós vamos ficar com o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é aquele que morreu, que ressuscitou. Nós não estamos aqui falando de uma experiência religiosa, conceitual. Muito ao contrário, nós estamos falando de uma obra como forma de vida. Você está na sua casa, no local de trabalho, quem sabe dentro de um veículo, num ponto de ônibus, conversando com alguém, ouvindo esse comentário com outra pessoa, com um amigo. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor, voltamos a ela, que aquele que teme ao Senhor, o anjo de Deus acampa-se ao seu redor. Ou seja, se você crer, depositar no altar do Senhor a sua vida e disser: Senhor, eu creio na tua palavra, eu temo ao Senhor, eu não vou desistir. Quem sabe nesta hora vem uma ordem do Senhor para que o anjo, esse anjo que eu fiz referência, já ministre uma bênção, uma resposta. O Senhor é aquele que abre portas, é aquele que opera nas nossas necessidades. Sendo assim, nós só temos uma coisa a fazer: permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa única regra de fé. É aquilo que nos leva, que nos orienta. Todas as coisas nós vamos vencer pela palavra de Deus. E que assim nós estejamos abençoados e caminhemos firmes, enfrentando as dificuldades, é verdade, algumas gigantescas, mas enfrentando no Senhor, fé em Jesus, cheios do Espírito Santo e voltados para a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, que nós amemos a Tua palavra e que a nossa fé nela esteja inteiramente lançada. Abençoa todos os que estão vivendo as aflições, as batalhas, enviando o recurso, a resposta. Oramos em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe o Senhor, a senhora, você, a sua família. A paz do Senhor a todos.